Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos Sextou. Hoje é sexta-feira, quase meio-dia, 2 para meio-dia. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Papo do vídeo de hoje, pessoal, um pouco diferente, curiosidade. Vou trazer para vocês aqui duas ações que pipocam em research, uma bem conservadora, a outra bem apimentada e de setores totalmente diferentes, mas que nesse momento, especificamente primeira quinzena de julho aqui, vamos dizer assim, tem sinergia com o racional que eu tenho para a bolsa, tá? Ainda estou construtivo para a bolsa nessa primeira quinzena de julho, aí depois mais próximo de agosto as coisas vão ter que se provar um pouquinho mais e eu vou provavelmente ter que rever ou não, né, o meu cenário base para o Ibovespa. Mas o papo do vídeo é um pouco diferente, porque eu não vou trazer uma análise específica de uma empresa. Serão duas e não necessariamente análises, mas sim uma jogada no ar aqui de racional, tá? E também pipocando aqui nos broadcasts de research, bancos, fundos de investimento, aquela coisa toda bonita que a gente compila da Faria Lima quando há um certo consenso, bastante gente está falando de teses específicas. Bom, vamos lá, Brunão aqui vai fazer esse comentário. E no vídeo de hoje também tem a agenda de dividendos de julho, tá? Você assinando aqui a agenda de dividendos de julho, você recebe todos os meses, é gratuito, pessoal. Sempre faço esse comunicado do pessoal da Levante, porque essa agenda de dividendos aqui é a mais caprichadinha de todas, tá? Data corte, data pagamento, comentários sobre as empresas. Então, link na descrição para a agenda de dividendos. E as pautas do vídeo serão Itaú versus Ibovespa, então uma das empresas será Itaú, então você já pode ali ter como específica essa pauta do vídeo, ver se você se interessa ou não. Vamos comentar sobre os múltiplos, dividendos, vamos comentar também sobre o preço-lucro histórico, tá? E aí gráfico, né? Qual o upside, o que eu acho que o Itaú vai ir bem nesse segundo tri. Então já olhando aí para a primeira quinzena pré-resultado, a segunda também, tá? E a segunda empresa, pessoal, essa super apimentada, é porque finalmente na primeira quinzena de julho, então, finalmente não, né? A tese que eu tenho para o petróleo parece se materializar, tá? Então, finalmente, eu digo que o petróleo dá o ar da graça. Qual que é o ar da graça, pessoal? Até os $83. Hoje negociado a 77, passou boa parte do mês entre 71 e 73, tá? Então, para pegar esse upside do petróleo, olhar para as Junior Oils, principalmente Junior Oils, porque a Petrobras nem tanto assim fica feliz com a alta do petróleo. Mas as Junior Oils, pessoal, quando a gente olha para elas, aí eu vou falar sobre 3R Petróleo, que inclusive já tem vídeo aqui no canal. Prio já tem vídeo aqui no canal. Mas eu olharia para Itaú especificamente, eu acho que tem mais upside do que qualquer outro bancão, tá? Então Santander, Bradesco e também o próprio Santander, Bradesco e o próprio Banco do Brasil. Banco do Brasil, acabei de fazer um vídeo, vou deixar aqui nos cards ou na descrição para vocês. Itaú do setor financeiro e do setor de Junior Oils, pessoal, 3R Petróleo, porque pipocou bastante relatório colocando a 70, 60 reais. Pois bem, vou falar sobre 3R Petróleo. Essas serão as duas empresas, pessoal, de novo, né? Posições táticas, para quem se importa com isso, curiosos, gerar um alfa em relação ao Ibovespa nesse momento. Junior Oils, ou seja, empresas de petróleo privatizadas, aí eu coloco 3R Petróleo, e Bancão e Tube, tá? Tô em Itaúsa, então de certa maneira, e também em Porto Seguro, de certa maneira tenho posição ali no Itaú, certo? Então, disclaimer na telinha, essas são as curiosidades e a agenda de dividendo na descrição. Feito isso, pessoal, convido a todos a se inscreverem no canal. Nem sempre os vídeos são muito superficiais como o de hoje, mas uma jogada de pensamento no ar aqui para vocês, para diferenciar um pouquinho dos vídeos convencionais. Os próximos, com certeza, serão mais pautados aí nos convencionais, análise de empresa específica, tá? Lembrando, a gente está aquecendo para o segundo trimestre, então muito provavelmente, pessoal, a gente entra naquela quinzena aqui do Clube dos Dividendos de análises mais técnicas, mais voláteis ali, mais preço do que fundamento. Pós-resultados, a gente vem e martela fundamentos para vocês. Bom, com o convite, ative as notificações se já é inscrito, considere se inscrever e deixe um comentário, uma próxima empresa aqui para eu cornetar. Pessoal, qual o movimento do Itaú que eu estou projetando e para os bancos de maneira geral, tá? Agora, o Itaú está um pouco mais cristalizado para mim em relação a preço. Então, o Itaú é aquele cara que tem a junção de fundamento e preço em julho. Tá? O Bradesco tem preço, mas o fundamento a gente precisa esperar, ver se recupera. O Santander, mesma coisa, tem um preço mais descontadinho ali tecnicamente, mas o resultado veio mais frágil. O Banco do Brasil, o oposto, tem um ótimo fundamento, mas o preço andou. Tá? Então, dentro do mundo dos bancos, e o Banrisul também está andando bem.
dentro do mundo dos bancos, qual que tá ali mais bacaninha para mim e que o gringo mais gosta, porque tem mais liquidez, é o que mais tem liquidez, e TUB3, tá? E TUB4 é um dos principais do Ibovespa, tá? Itaú, tá? É o cara que tem essa junção. E nesse momento, o que eu tô buscando nos bancos, especificamente no Itaú? 2014, pessoal. Eu tenho o cenário ainda da bolsa lateral, como foi, por exemplo, 2009, 10 a 2016, porém os bancos em 2014, tá, subiram junto com a bolsa. Percebemos que a bolsa também subiu aqui em 2014, esse é o gráfico do Ibovespa, porém o Ibovespa continuou lateral, e é justamente o que eu imagino, tá? Já os bancos, pessoal, se a gente traçar um topo de 2010, topo aqui para o Ibovespa horizontal, e nós traçarmos também um topo para os bancos, eles romperam, tá? Então é esse momento que eu imagino para os bancos, por isso que eu estou construtivo para os bancos, pela condição da indústria aqui no país, concentrada, muito benéfica para o acionista, nem tanto para o consumidor ainda. Os novos bancos deram uma mexida e tal, mas ainda assim eu acho que o movimento vai ser muito parecido, a história vai rimar, ou seja, bancos renovam máxima histórica, tá? O YouTube já chegou a renovar a máxima histórica, tá? Eu acho que ele vai beliscar de novo, tá? Tá chegando. Eu tenho mais um pouquinho aqui, ó, de belisco. Então, nessa fase aqui, ó, o Itaú tá mais uma beliscada na máxima histórica, estamos chegando lá, eu acho que ele dá um espasmo e depois volta, enquanto que o Ibovespa, tá, vai ter um pouco de dificuldade aqui em renovar as máximas históricas. Ou seja, ciclo econômico por motivos diferentes, mas a reação do mercado mais ou menos que rima, por isso que eu estou contente com os bancos, tá? E mais importante, pessoal, do que renovar a máxima, ou de repente, como 2014, o Itaú performar aqui num topo triplo, tá? Que pode acontecer em relação a esse topo atual, ele fazer um topo triplo aqui. O que é o mais importante para mim como alocador de longo prazo? Por isso que esse vídeo aqui contempla o Itaú e muito provavelmente bancos, tá? Porque a volta do 2016, aqui que tudo caiu, inclusive bancão, a volta, pessoal, ainda foi mais alta do que um fundo anterior feito lá em 2012, enquanto que o Ibovespa rompeu diversas vezes o fundo de 2012 aqui, ó. Os bancos, o Itaú não. Ele, na verdade, foi fazendo fundos ascendentes aqui, ó, tá? E ele manteve mais ou menos aqui 5 fundos sem ser rompidos na volta. É isso que eu imagino agora. Então a gente está fazendo fundos ascendentes, história rimando, tá? E caso a gente derreta em um novo 2016, por exemplo, tá? Uma queda da bolsa, recessão global, os motivos a gente nunca sabe, mas o comportamento mais ou menos a gente espera, pessoal. Eu não vou ter comprado tão mal aqui em cima, porque a retração não vai ser tão aguda, tá? Então eu estou de olho nos bancos. Como eu falei para vocês, eu tenho Itaúsa, então sim, Brunão, caso aconteça esse rompimento, que é cenário base meu, ou pelo menos um reteste aqui, Brunão vai vender um pouquinho de Itaúsa, tá? Na espera de uma volta, igual foi 2016 ali, mas essa volta não é tão forte como, por exemplo, do Ibovespa, que renovou mínima. Bacana, pessoal. Então, bancos eu acho que continuam, e no caso específico Itaú, muito amigável para o holder. Tá? Muito amigável, 9 vezes lucro não é o super desconto, mas também não está caro, 5% de yield vem aumentando, o dividendo, quando a gente olha para o histórico de dividendos de Itaú, 2023 representam um avanço a 2022, tá? Pode falar em relação às vendas aí de Itaúsa, etc. Isso é mais para vendas da XP, isso é mais para quem é acionista da Itaúsa, mas o bancão já vem aumentando aqui o seu dividendo, e foi assim, pessoal, em 2014, tá? Foi assim que ele performou em 2014 e 15. Somente 16 ele voltou um pouquinho aqui nos dividendos. Mas vejam, ó, 2015 nós já tínhamos estagflação. 2016 recessão. E diminuiu 5 centavos de dividendos. Tá? Então ainda acho que bancos é um cara ali que você pode manter o seu aporte ou diminuir muito pouco, não muito, durante essa alta da bolsa. E o Itaú já performa aqui com um dividendo maior do que o ano anterior, e a gente deve manter 2024 muito próximo aqui do que for que ele distribuir em 2023, porque nós temos agora a estabilização do CDI, um CDI alto, na possibilidade de corte ele ganha também, está muito bem comunicado esse corte, e a inflação está cedendo, mas deve logo estabilizar, ou seja, o lucro financeiro, o resultado financeiro deve ser muito bom.
Bom, tô namorando aqui Itaú para dizer para vocês, renda passiva deve ser muito intacta, mesmo que o preço oscile bastante, os dividendos devem oscilar muito pouco, tá? E na parte de preço ainda há um upside pequeno. Eu mostro para vocês, sem antes convidá-los a todos, pessoal. Inscrevam-se aqui na Agenda Dividendos, quem quer ter dividendo preditivo, saber sobre as empresas, data corte, pagamento, yield, tá? Assinando uma vez, cria um e-mail aí para essa Agenda de Dividendos, você recebe todos os meses. Parceiraça aqui, a Levante, a Agenda de Dividendos na descrição. Então, no preço, quando eu olho para o Itaú, pessoal, se de fato ele beijar aqui acima da máxima histórica, certo? Que a máxima histórica está agora aqui em 2022, né? Se ele conseguir arrumar 2023 já no caso aqui pós-eleição, se ele arrumar para cima, não muito, mas estou falando ainda de um upside aí de entre não mais 10, porque o preço já está um pouquinho acima, 8% de alta, mais R$ 2,47 de 31,60, 32,30, 31,66, 32,38. É isso, é isso. Então eu vejo com bons olhos, tá? E quando eu olho para todas essas mínimas aqui, eu já não tenho expectativa de rompimento delas, tá? Então, a volta, caso aconteça igual 2016, por exemplo, a volta vai ser para onde? Para os 27, para os 26, para os 24,90, tá? Mas performando acima aqui das mínimas feitas anteriormente. Então, isso é um sinal verde para o holder fazer os seus cálculos aí. Talvez não esteja no descontão dos 27 para baixo, dos 25 para baixo, dos 26 para baixo, e não nos 29, tá? Bem verdade, mas você não precisa diminuir tanto o aporte, tá? Mesmo porque os dividendos, como a gente viu ali, mesmo em um período de recessão ou estagflação, oscilaram 5 centavos, pessoal. Então, eu acho que Itaú está unindo os dois mundos aí, um pouco de técnica, tá no meio do caminho, já tá rompendo máxima histórica próximo, mas tem um upsidezinho ali, um pouco de técnica e também valuation não tá desfavorável. Quando a gente olha aqui para a evolução do preço-lucro, tá na média, né? O Itaúzão da massa tá aqui praticamente na média dos últimos 10 anos, que é de 9 vezes 9,08, tá 9,22. Tá? No auge da bolsa, pessoal, o Itaúzão aqui chegou a negociar 16 vezes lucro. Aí sim, acho que todo bancão 12 para cima vezes lucro, acho que é um bom momento para você diminuir bastante seus aportes à espera de uma realização, tá? Mas não vejo agora, tá na média, tá? Então, como eu falei, concluindo, pessoal, Itaú junta os dois ali, preço, valuation e fundamentos. A gente pode colocar, porque eu também tô com uma expectativa da continuidade de bons fundamentos aí pro Itaúzão. Certo, pessoal? Coloquei para vocês, então, uma empresa, e a segunda é esse viés meu, né? Que faz tempo, quem acompanha o canal aqui há um bom tempo vem escutando eu falar, pessoal, sazonalidade do petróleo, junho e julho é alta, né? Julho, segunda quinzena já esvazia, mas nós estamos na primeira. Verão americano é de se esperar um pouquinho mais de alta, e hoje nós tivemos um payroll um pouquinho mais fraco do que o esperado, mas ainda assim, né, a atividade econômica americana está resiliente e, né, o emprego está muito bom. Então, a possibilidade dessa sexta-feira aqui, o sinal foi de queda no dólar DXY, estabilidade no yield, e aí o petróleo respondeu muito bem, tá? Então, se eu acertar, pessoal, o petróleo vai nesse verão americano para pelo menos os 83,37. Pelo menos, tá? E esse upside aqui vai beneficiar muito mais a sua Junior Oil. Aí eu peguei uma específica Junior Oil, se eu estiver certo, então petróleo ainda altista até lá 16, 17 de julho, pelo menos, tá? Primeira quinzena de julho, pelo sazonalidade, verão no hemisfério norte, viagens, né? China reaberta aí também pressiona um pouquinho. A gente deve ter ali um pouquinho de pressão no petróleo, commodities energéticas de maneira geral, mas principalmente no petróleo, porque demorou ali praticamente 8 semanas cozinhando aí nesse 71, aí dá uma beliscada nos 83 dólares e 37. Essa saída dos 77 hoje para os 83, pessoal, vai beneficiar mais as Junior Oils, porque a Petrobras talvez acabou de cortar preço, né? Aí o petróleo sobe, imagina só como que vai ficar esse trâmite. Para a Petrobras não deve ser muito fácil a vida com a subida do petróleo, mas para as Junior Oils privatizadas pode ser interessante. E aí eu comento sobre 3R Petroleum, pessoal. Muitas research põem lá 46, 50, 60 reais. Eu, inclusive, tenho vídeo meu aqui falando dos fundamentos, do Polo Potiguar. Então, vou deixar nos cards para vocês. Bom, tecnicamente, pessoal, se ela ultrapassar os 35,
1,34 e eu consideraria o petróleo acima dos 80 o suficiente para colocar ela acima dos 35, para onde vamos, pessoal? 40. 42,73. Ou seja, rapidinho ela ganha aqui bons reais. Tá? Pensando aí em ganhar um alfa em relação ao Ibovespa, que não anda muito porque Vale cai, por exemplo, então tem algumas forças puxando o Ibovespa para baixo, barabim, barabom, você vai ganhar ali do Ibovespa com certeza numa alocação, caso eu esteja certo, caso o petróleo ande e caso a 3R especificamente ande. Tá? Ela que não voltou ao preço do IPO, tá? Então não voltou ao super desconto, mas parou em um desconto que já é histórico da companhia, né? É um fundo triplo aqui da 3R Petróleo, tá? O meu cenário base pós-agosto, pessoal, pós-julho, é sim que ela volte para o IPO, bem verdade. Mas antes ela pode gerar este upside aqui e que muitos bancos adorariam, porque tem muita gente aqui otimista com a companhia, nos 40,52, 42,73. Ou seja, pessoal, esse vídeo aqui é diferente porque mostra um pouquinho, não digo a vida de um analista, né? Mas quem recomenda, por exemplo, investimentos para empresas e para pessoas físicas, o grande benchmark é o Ibovespa, o IDIV, o Small 11. Pois bem, julho, primeira quinzena, me parece que a rotação do minério Vale vai para Itaú, por exemplo. Eu gostaria de ver dessa maneira. Vale continua dormindo ali, quietinha, tranquilo, enquanto que o Itaú dá uma espichada, tá? E no campo de petróleo, petróleo subindo, 3R Petróleo, as Junior Oils, mais do que a Petrobras em si. Tá? Então, o Ibovespa mantendo-se lateral, Petrobras lateral, Vale lateral, enquanto que uma Junior Oil e um banco, bomba, dá uma avançada. Tá? Esse seria o meu insight e a grande publicidade aqui do vídeo, pessoal, a agenda dividendos, link na descrição. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferentão aqui em relação a petróleo e banco, especificamente Itaú. Tchau, tchau.